Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês, tadalafila diário ou tadalafila por demanda? Qual é o melhor? Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. A gente sabe que pelo menos 50% dos homens acima de 40 anos, eles têm algum grau de disfunção erétil e é uma doença muito prevalente nos indivíduos jovens. 90% dos problemas de disfunção erétil estão relacionados a problemas psicogênicos. Então, é muito importante a gente saber diagnosticar a disfunção erétil e saber identificar se essa disfunção erétil ela é psicogênica ou é orgânica. A tadalafila ou sildenafil, que nada mais é que o Cialis e o Viagra, são medicamentos de primeira linha no tratamento da disfunção erétil, mas nem sempre foi assim. Antes da década de 90, os pacientes jovens, eles, quando eram diagnosticados com disfunção erétil, era falado que era um problema da cabeça deles, então eles tinham que conviver com esse problema. Em relação aos pacientes mais velhos, no qual a disfunção erétil orgânica ela tem uma certa relevância, aproximadamente 30% da disfunção erétil daqueles pacientes acima de 40 anos tem um caráter orgânico. Geralmente esses pacientes eles eram tratados com medicações intracavernosas de papaverina. Não tinha o Trimix, não tinha o Caverjet, só tinha o Bimix, que é a papaverina com um pouco de fentolamina, às vezes era só papaverina mesmo. Então esses pacientes eles eram muito mais propensos a ter priapismo. O que é priapismo? Aquelas ereções prolongadas com mais de 6 horas que acabam virando uma urgência urológica. Então, com o advento do tadalafila e do sildenafil, essas complicações e o tratamento dos pacientes jovens com disfunção erétil ficou muito mais fácil. E aí, inicialmente veio o sildenafil, né? É o Viagra. Grande vantagem dele é que você toma mais ou menos 1 hora antes da relação sexual e ele tem uma boa resposta. Uma outra coisa é que a minha vida do Viagra ou do sildenafil é muito curta, então ele praticamente funcionava por um período de mais ou menos 8 horas. Depois desse período o paciente tinha que tomar um outro Viagra. Daí que veio o tadalafila, que tem uma meia-vida mais longa. O tempo de duração de efeito positivo com o uso do tadalafila é de mais ou menos 36 horas. Você pode reduzir a dose da medicação, você pode até usar diariamente, fazendo com que o paciente tenha menos efeitos colaterais relacionados aos inibidores da fosfodiesterase 5, que são cefaleia robofacial, dor lombar, dor na panturrilha, coriza. Então todos esses sintomas eles podem ser reduzidos quando você reduz a dose da medicação. Uma outra coisa que ocorre é que o sildenafil, que foi o primeiro dos inibidores da fosfodiesterase 5, ele sofreu ação dos alimentos e comidas gordurosas, então eles perdiam um pouco o efeito. O tadalafila não, ele não sofre muito a ação de alimentos gordurosos, podem ser ingeridos também com bebida alcoólica, diferente do Viagra, que poderia perder o efeito com o uso de bebida alcoólica. Então, medicamentos um pouco melhores, tanto em você titular a dose, como interferência de fatores externos na medicação. Além do que, você pode, como a meia-vida do tadalafila é um pouco maior, você pode usar 2 ou 3 horas antes, você pode se programar para tomar o comprimido e ter uma relação sexual um pouco mais distante aí da tomada desse comprimido. Então, a partir de tudo isso que eu falei, o paciente ele pode fazer uso dos inibidores da fosfodiesterase 5, falando principalmente aí do tadalafila, você pode usar ou diariamente em doses baixas ou por demanda, somente antes do ato sexual. Quando é interessante usar um e quando é interessante usar outro. Pacientes jovens sem parceira fixa, com leve disfunção erétil ou querendo usar a medicação só para uso recreacional, é muito mais interessante ele usar por demanda, só quando ele for ter o ato sexual. Ele vai usar uma dose maior de medicamento, geralmente o tadalafila é 20 mg, então ele vai estar propenso a ter
mais efeitos colaterais devido ao uso da medicação. É um preço que ele vai pagar por usar por demanda. Só que temos também que falar que o custo financeiro é menor, né? Ele vai usar só de vez em quando a medicação. Os pacientes que têm vida sexual mais ativa, eles tendem a usar a medicação diariamente, ou seja, eles vão sempre estar prontos para ter a relação sexual. Isso é uma vantagem quando você faz uso diário da medicação. Você vai usar medicação numa dose menor, então a chance de ter efeitos colaterais é menor também. Como um tratamento, você pode usar o Tadalafila diariamente, porque ele vai fazer uma reabilitação peniana, ele vai melhorar a circulação de sangue dentro do pênis. Isso é muito usado, por exemplo, no tratamento de pacientes que retiraram a próstata por causa de um câncer de próstata. Eles têm uma dificuldade maior de ter uma ereção, então para reabilitar esse pênis vale a pena o uso diário da Tadalafila. O tratamento do uso diário tende a ser mais caro devido à quantidade de comprimidos que vai ser usado. Ele vai usar um comprimido diariamente. Então essas são as vantagens e as desvantagens do uso diário do Tadalafila. Uma outra coisa que pode ocorrer é você fazer o uso diário do Tadalafila e para dar um reforço na relação sexual, em uma situação especial aí, usar também o comprimido de 20 mg, que é o por demanda, um pouco antes da relação sexual. Você dá uma turbinada na relação sexual. Então, isso são estratégias que podem ser utilizadas para ajudar no ato sexual. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente à disfunção erétil para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.